Ministro da Fazenda diz que alta do dólar é turbulência passageira. Lava Jato chega ao setor elétrico e prende presidente da Eletronuclear. Em nova estratégia, Dilma tenta reabrir o diálogo com a população. Deficientes físicos sofrem com descaso em transporte público de Belém. Na série especial, a vila de pescadores que muda de lugar por causa da areia e o cemitério de navios naufragados. Boa noite. Abrimos essa edição com um assunto que interessa a todos os motoristas do Brasil: a segurança dos carros. O Jornal da Record acompanhou testes com bonecos de alta tecnologia que chegam a custar mais de R$1 milhão. Os bonecos simulam o efeito dos acidentes no corpo humano. A reportagem é de Daísa Bellini. Os testes de segurança estão cada vez mais precisos. Os dummies, como são chamados os bonecos que representam as pessoas, são fundamentais para pesquisar a força, o deslocamento e as lesões causadas por um forte impacto. Ele tem que trazer a resposta adequada. Para isso, a gente tem que ter a garantia e a certeza de que ele está calibrado, de que não há nenhum sensor quebrado, não há nenhum dano no manequim. Eles são feitos com o peso e altura de pessoas reais. Homem, mulher, criança e até bebê. Os bonecos têm sensores na cabeça, pescoço, tórax e nas pernas. Na hora do teste, as informações são enviadas para uma espécie de caixa preta. Com esses dados, os técnicos conseguem, por exemplo, analisar qual a melhor posição e geometria do airbag para proteger com mais eficiência o ocupante do carro. O investimento nesses robôs é alto. Alguns modelos podem custar mais de R$1,5 milhão. Aqui, neste espaço, são feitos 2 testes por dia. Depois, eles são levados para esta sala, que mais parece um hospital. Desmontados, os especialistas calibram os sensores. Tudo para garantir veículos mais seguros para a população. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal revela que a Bahia lidera o ranking nacional de acidentes com motos nas estradas. Nos últimos 10 anos, a frota de 2 rodas no país deu um pulo e tanto, de 6 milhões para 22 milhões. Mas em uma velocidade muito maior, cresceu o número de acidentes. Só em 2014 foram mais de 16 mil. Luiz está lá na estatística. A gente sente o perigo constantemente à nossa volta. Você olha para um lado, você vê carreta, do outro você vê ônibus. Esse motociclista arriscou no cruzamento e acabou arrastado. Sobreviveu. Nem todos têm a mesma sorte. Ano passado, mais de 2 mil pessoas, motoristas e caronas, morreram nas estradas que cortam o país. E quase a metade nas rodovias do Nordeste. Quase todas essas motos, paradas aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR mais movimentada da Bahia, a 324, se envolveram em acidentes na estrada. E a maioria desses motociclistas sequer tinha carteira de habilitação. De forma que termina se envolvendo num acidente com um veículo de grande proporção, como uma carreta, um ônibus, um caminhão. E é fatal. É fatal. Flagrante de acidente numa rodovia que liga Águas
moradia e uma ajuda para a criança. Não é que ele tem o direito de impedir. Ele levantou essa questão, ela levantou a outra. Na verdade, quem decidiu, em última análise, foi o juiz irlandês. E é o único que poderia fazê-lo. O outro motivo alegado pelo pai para não autorizar a viagem são as condições sociais em que vive a família de Luciana. O irlandês chegou a anexar ao processo notícias sobre a violência no Rio de Janeiro. Para o ex-companheiro da brasileira, esse bairro humilde aqui em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, não é um lugar ideal para o desenvolvimento de uma criança. É muito exagero da parte dele. Ele tirou foto da rua para dizer que o Brasil não tem condições da filha dele ser... Pelo amor de Deus, que isso, gente? O flagrante do descaso com um deficiente físico no transporte público em Belém. Uma mulher tentou colocar o filho cadeirante num ônibus, mas não conseguiu. E logo em seguida, o veículo foi embora. Nestas imagens gravadas por um celular, a mãe aguarda para subir no ônibus com o filho deficiente físico. Ela espera para usar o elevador do veículo. O motorista tenta acionar o equipamento que não funciona. O ônibus vai embora e mãe e filho ficam no meio da rua. Não está funcionando, nem a rampa nem a porta. Se for constatado que o veículo não teve a manutenção preventiva necessária para o funcionamento desse equipamento, a empresa é punida. De toda a frota que circula em Belém, 85% dos ônibus estão adaptados para pessoas com deficiência. Mas estes números não representam a realidade para quem precisa usar o transporte coletivo. As principais reclamações são que os elevadores não funcionam e que muitos motoristas se negam a ajudar na hora de utilizar o equipamento. Este ex-motorista de ônibus, que não quer ser identificado, afirma que tentou ajudar um cadeirante, mas acabou sendo demitido porque não estava com a chave que aciona o equipamento. Nenhum desses carros novos tem a chave. Eu tentei ajudar o cadeirante e acabou me prejudicando. A gente pede, mas eles não dão a chave pra gente. Seu Manuel é cadeirante há 5 anos. Todos os dias ele enfrenta dificuldades para ir ao trabalho. Quando o elevador não está quebrado, é falta de alguém para ajudar. A empresa de ônibus que abandonou a mulher e o filho cadeirante não comentou a denúncia. Continua internado na UTI deste hospital em São Paulo o pai do astro Michael Jackson. Ele teve um derrame cerebral no sábado antes de sua festa de aniversário de 87 anos. Hoje, ele recebeu a visita da filha, a cantora Janet Jackson. Um caminhão que transportava melancias tombou numa área de comércio em São Paulo. 3 carros foram atingidos, um deles esmagado. Por sorte, ninguém se feriu. 200 índios ocuparam 3 fazendas próximas ao Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Eles pedem a demarcação das terras pelo governo. 91 propriedades vivem sob o domínio dos índios na região. Após 4 anos de investigação, a Corregedoria da Receita Federal desarticulou uma quadrilha formada por servidores. O esquema ocorria na Grande São Paulo e movimentou mais de R$2 milhões em fraudes e sonegação de impostos. Depois de chegar a R$ 3,40, o dólar comercial fechou cotado a R$ 3,37. Alta de 0,17%. É a 5ª valorização seguida da moeda americana. O ministro da Fazenda minimizou a alta do dólar. A turbulência do momento, evidentemente, é passageira. E também acredito que a economia vai retomar o caminho de crescimento. A agência de classificação de risco Standard & Poor's manteve a nota de crédito no Brasil. Mas a agência sinalizou que o país pode perder o grau de investimento, o que significa que corremos o grande risco de perder o selo de país bom pagador. Essa nota é importante porque ela demonstra ao mercado internacional as chances do Brasil dar um calote em investidores financeiros. O relatório da Standard & Poor's explica que o Brasil está passando por situações políticas desafiadoras. Cita as denúncias de corrupção e a Operação Lava Jato, o que, segundo a agência, coloca em risco as medidas de ajuste fiscal que aguardam votação no Congresso. Agora à noite, o ministro do Planejamento esteve no Congresso para apresentar formalmente essas medidas. Nós estamos trabalhando para recuperar o crescimento da economia, controlar a inflação, melhorar a situação fiscal.
Você viu aí, portanto, que o ministro da Fazenda não está preocupado com a alta do dólar, disse inclusive que é passageiro. Dilma Rousseff inaugura uma fase de maior exposição pública. Dilma tenta reverter a baixa popularidade, hoje em 7%. Um canal de comunicação foi lançado hoje pelo governo, o Dialoga Brasil. A presidente Dilma não dá entrevistas há pelo menos 2 semanas, mas tenta uma nova fase na comunicação de governo com mais exposição pública. Só hoje foram 2 solenidades. Com ou sem panelaço, defenderá os programas do governo e insistirá que as dificuldades do país são transitórias. A presidente anunciou hoje a abertura de 15 mil novas vagas no Pronatec, menos de 2% da meta prometida em campanha. Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A mudança na estratégia de comunicação do Planalto atende, em parte, às recomendações do ex-presidente Lula. Só que, para evitar mais desgastes à imagem de Dilma, a maior exposição pública da presidente será com risco controlado, como ocorreu hoje no lançamento da nova ferramenta do governo para a retomada do diálogo com a população. O Dialoga Brasil, um canal de comunicação interativa pela internet lançado hoje, permitirá aos cidadãos opinar sobre os programas de governo e sugerir mudanças. O lançamento foi em formato de um programa de auditório em que ministros e a própria presidente conversaram diretamente com uma plateia só de apoiadores do governo. Que até lançaram pétalas de rosas sobre a presidente. Um diálogo com rosas é outra coisa. A chuva e a falta de investimentos provocam transtornos na região metropolitana do Recife. Nesse período do ano, alagamentos e crateras viram obstáculos diários para quem mora no município de Paulista. Imagina chegar em casa e precisar fazer isso. Entrar pelo portão do vizinho e agora, para chegar à casa dela, ela vai simplesmente pular o muro para chegar em casa. Com a chuva que aumenta nesse período, os buracos viram armadilhas. A água destruiu o asfalto e abriu crateras na avenida principal. A pista aqui até a ponte, nada presta. Esse aqui é o figurino para quem mora nessa rua aqui. Paulista é o 4º maior município da região metropolitana do Recife. Tem um PIB de 3 bilhões de reais, mas quem vive aqui é refém das enchentes há mais de 30 anos. O problema é agravado pela falta de educação de pessoas que despejam entulhos em locais impróprios, entupindo os bueiros. Procuramos a Prefeitura de Paulista. Essa é uma obra que está orçada em 16 milhões, que vai ser uma parceria entre o governo do estado e a Prefeitura do Paulista. E também o governador do estado. O senhor, quando passa lá com a sua família, como é que o senhor se sente no seu carro com aqueles buracos todos lá e chuva pós chuva? A gente sempre quer fazer mais, só que a gente tem nossas limitações. Enquanto as obras de combate à enchente não saem do papel, a população desvia como pode da enxurrada. Pula para trás, vem, vem, vem. Quarta-feira com o tempo aberto em quase todo o Brasil. No interior, uma massa de ar seco deixa a umidade do ar baixa e faz as temperaturas subirem rapidamente à tarde. Em Teresina, calorão com 37 graus. Em Porto Alegre, tempo abafado e a máxima é de 26. Áreas de instabilidade provocam chuva entre o Amazonas e o Amapá. Há risco de temporais no litoral do Nordeste. No final do dia, uma frente fria volta a provocar chuva sobre o sul gaúcho. No Recife, a previsão é de temporais, mas o tempo fica abafado e a máxima é de 26 graus. Em Goiânia, faz 30, em Palmas, 35 graus. Em Curitiba, ainda faz frio e o dia amanhece com mínima de 8 graus. À tarde, mesmo com sol, a máxima não passa dos 23. Veja a seguir, Operação Lava Jato. O presidente da Eletronuclear é preso, suspeito de receber propina. E ainda hoje, na série especial, o segredo que faz pássaros do maior delta das Américas ficarem vermelhos. E a vila de pescadores que muda de lugar por causa das dunas. Não tinha nada, tinha só o sítio aqui, os moradores que moravam aqui. Não existia isso aqui. Essas dunas não existiam aqui. Em mais uma fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 2 pessoas foram presas.
O executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, e o presidente licenciado da Eletronuclear, Otton Pinheiro da Silva, foram presos no Rio de Janeiro. Em São Paulo, os agentes da Polícia Federal do Paraná estiveram em 3 casas e em 8 empresas. Os agentes foram ainda ao escritório do engenheiro Ricardo Ourique Marques, diretor da Tequinte, uma das empresas suspeitas de pagar propinas por favorecimento em contratos da usina de Angra 3. Os policiais também trouxeram Ricardo Ourique Marques para prestar depoimento na sede da PF em São Paulo. O engenheiro já tinha sido interrogado aqui em maio, em outro inquérito do Superior Tribunal de Justiça, sobre o suposto envolvimento do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e do atual Luiz Fernando Pezão, no escândalo da Petrobras. Documentos recolhidos na operação foram levados para a Polícia Federal em Curitiba. A 16ª fase da Operação Lava Jato, chamada de radioatividade, investiga um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e a estatal Eletronuclear na construção da usina Angra 3 para o pagamento de propina. E hoje, Marcelo Odebrecht e mais 12 pessoas viraram réus. Os 2 presos chegaram a Curitiba agora há pouco. O presidente licenciado da Eletronuclear, o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, e o executivo da construtora Andrade Gutierrez, Flávio Barra, são investigados por formação de cartel e ajuste prévio de licitações nas obras da usina nuclear de Angra 3, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Segundo os procuradores, Otton recebeu 4,5 milhões de reais em propinas das empreiteiras que tocam a construção da usina. Os valores hoje mencionados, eles são pequenos, mas a gente tem que considerar que é um primeiro passo dentro da investigação na área de energia. Segundo as investigações, as empreiteiras Engevix e Andrade Gutierrez repassavam a propina para empresas intermediárias, que eram responsáveis por lavar o dinheiro, e depois depositavam na conta da Aratec, empresa que pertence ao presidente licenciado da Eletronuclear. Otton e Barra foram denunciados pelo ex-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini, durante os depoimentos de delação premiada. Avancini contou que havia um acerto de pagamento de propina a funcionários da Eletronuclear. Ele citou Otton Luiz Pinheiro da Silva e disse que aconteceu uma reunião no ano passado em que foi comentado que havia compromissos do pagamento de propinas ao PMDB no valor de 1% e a dirigentes da Eletronuclear. Flávio Barra também teria participado da mesma reunião. Os 2 presos serão ouvidos pelo menos 2 vezes. Primeiro, em um interrogatório preliminar que deve acontecer amanhã. Depois, para explicar os materiais apreendidos nas construtoras e também na sede da Eletrobras. A polícia não descarta que o nome de políticos apareçam durante as investigações, que focam pela primeira vez no sistema elétrico. É o mesmo modo de operar. São os mesmos personagens. Podemos dizer que a corrupção no Brasil é endêmica e está em metástase. Hoje, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o dono da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que agora é réu por corrupção, lavagem e organização criminosa. Esta manhã, diante da recusa de funcionários da Odebrecht em dizer as senhas para policiais federais acessarem o e-mail de um dos investigados, o juiz Moro determinou que a Polícia Federal use força ou prisão para o cumprimento da ordem judicial. A seguir, panda fêmea faz aniversário e se torna a mais velha do mundo em cativeiro. E também, na série especial, o cemitério de navios no Delta das Américas e a ilha no meio do rio onde se vive como no passado. Isso aqui foi do meu avô passou para o meu pai e meu pai me ensinou como é que trabalha com esse material. Estamos de volta com o Jornal da Record. Em Hong Kong, uma ursa panda completou 37 anos de vida. Já ganhou um bolo de frutas congeladas por ter se tornado a panda mais velha a viver em cativeiro. A idade dela equivale a 100 anos para nós humanos. Veterinários garantem que a ursa está bem, apesar da catarata e dos problemas de artrite, e que envelhece saudável, como uma vovó. Em tempos de crise, a tecnologia pode se transformar em aliada, trazendo facilidade e também economia para a casa dos brasileiros. E é isso que uma feira que começou hoje em São Paulo promete, além de conforto às pessoas, uma ajudinha nas contas. Pode acender. Caso não queira falar, é só tocar na tela do celular e a luz acende. Eu vou aumentando a intensidade luminosa e deixando o ambiente da maneira mais agradável. Para desligar a televisão, por exemplo, um comando de voz para o relógio. Desligar a televisão. A tecnologia foi desenvolvida por uma empresa de Minas Gerais que também criou este cubo.
Com ele, o morador pode controlar todos os aparelhos eletrônicos da casa. O cubo é um objeto de decoração que é um controle de automação. Ele fica sobre uma mesa e só posicionando uma face do cubo para cima você está controlando todos os recursos do jeito que você quiser. Todas essas ideias estão sendo divulgadas em uma feira tecnológica em São Paulo. Por aqui, nos próximos dias, devem passar empresários, engenheiros e estudantes. A economia de energia é um dos atrativos da feira. Aproveitando o momento de crise, algumas empresas utilizam sistemas que informam quanto se está gastando. Aqui, no tablet, o gráfico diz que o chuveiro é o responsável por quase metade do consumo da casa. Ar-condicionado, geladeira, eu posso saber quanto é o consumo de cada equipamento dentro dele. O mesmo sistema permite também que o morador programe a casa para as férias. E aquele que sempre esquece algo ligado, agora pode viajar tranquilo. As pessoas começaram a reconhecer nesse tipo de produto, nesse tipo de solução, um produto que pode ser aplicado no seu dia a dia, na sua casa. Em Tutóia, no Maranhão, o Jornal da Record descobre o segredo dos pássaros vermelhos. E nas comunidades isoladas, o repórter Luiz Carlos Azenha encontra moradores de uma ilha que ainda vivem com ferramentas do século passado. O vento é forte, aos pouquinhos move toneladas de areia. O cenário vai mudando a cada segundo. Para encontrar quem testemunhou as mudanças, encaramos o terreno onde há dunas e lagoas. Finalmente, chegamos ao destino. Aqui encontramos seu Bebé. Ele acompanha o avanço das dunas há mais de 50 anos. Era muito diferente do que é hoje? Muito, muito. Não existia essas dunas aqui. Tinha só o sítio aqui, os moradores que moravam aqui. Para não perder as casas de novo, os moradores bateram em retirada. Mas a Lagoa do Maceió, em Tutóia, continua sendo um dos lugares mais deslumbrantes do Brasil. Um destino inexplorado. Fica na costa do Maranhão, que, contando as reentrâncias, é a mais longa do país. Para os navegantes, uma das mais desafiadoras. O Maranhão tem uma maré excepcional, né? Que tem uma amplitude de 7 metros até. É o que a gente vai mostrar para vocês, depois nas imagens, a diferença entre a maré aqui, por exemplo, em São Luís. Parece, em certos momentos, que não tem nem necessidade daquela ponte, né? Que atravessa para São Luís. Tudo seco. Tudo seco, né? É 4 horas depois você olha e está o mar. É extraordinária a maré aqui, né? Extraordinária. E correntes marítimas muito fortes, né? Ventos. Mesmo um barco seguro fica sujeito às traições do agitado mar do Maranhão. O pescador Tomé experimentou isso. Já passou algum sufoco no mar? Já, passei sufoco. Já cheguei a me naufragar já lá fora. Mas nós era 3. Aí, graças a Deus, nós com muita luta sobrevivemos de novo. Estamos em Tutóia, a capital da pesca do camarão. São 12 mil pescadores registrados só na região de Tutóia. Fazem um tremendo esforço físico para resultado incerto. Peixe bom de comer aqui qual é? Isso, peixe bom de comer. Tainha assada. Essa aqui tá gorda. Dá uma refeição. As arraias, muito pequenas, são devolvidas ao mar. Aqui que se o ferrão. Isso. Esse aqui é temido, né? É, esse aqui pisou, dá até febre. Dá febre? Isso. Leonardo pesca há mais de 15 anos. É testemunha da queda na produção. Por dia a gente pega 30, 40 quilos de camarão. Hoje a gente pega 4, 5 quilos por dia. A escassez de peixe pode refletir a falta de cuidado com os manguezais.
O Maranhão tem 40% de todos os mangues do Brasil. E não é só muito bonito, não. Isso aqui é um berçário. Os peixes se escondem dos predadores, se reproduzem, se alimentam. Só que todo esse ecossistema está correndo risco por causa da pesca predatória. Estamos agora no delta do Rio Parnaíba, o Delta das Américas. Com 2.700 quilômetros quadrados, é o terceiro maior em mar aberto do mundo. 70% do delta ficam em território maranhense. Com o turismo em crescimento, José Ramos virou piloto de barco. Mas para ajudar a família, desde menino aprendeu a catar caranguejo. E ele é rápido. Em poucos minutos captura um macho e uma fêmea. Mas só para efeito de comparação. E aí a fêmea você não leva embora? Não, ele deixa para poder reproduzir. O macho a gente leva, mas essa fêmea tem que ficar. Para evitar perda de tempo, José tem um jeito de saber antecipadamente qual é o esconderijo do caranguejo macho. O buraco dela, a boca é bem fechadinha. O buraco que a fêmea faz é diferente? É diferente. Ó, esse aí é o macho. Aquele lá. Então é bagunçado. Sempre a mulher mais jeitosa, né? Aí então por isso que a gente sempre identifica. O caranguejo, o sá, este vermelhinho, não desperta apenas o apetite dos homens. Ele é responsável por um fenômeno que envolve os guarás. O lindo pássaro que é um dos símbolos do Maranhão. Todo fim de tarde, no Delta das Américas, um espetáculo acontece no céu. São os bandos de guarás, um atrás do outro, voltando para uma das ilhas do Delta, onde eles passam a noite. Como explicar este lindo tom avermelhado das penas? O guará, quando é jovem, a gente observa as ninhadas, ele é acinzentado. Quando ele está na fase adulta, ele fica vermelho. Então ele muda de cor. Ele come o caranguejo, que tem na região do manguezal, que tem o beta-caroteno, que faz com que ele mude de cor. Navegamos pelo Delta das Américas. Aqui, o Rio Parnaíba, conhecido como o Velho Monge, deságua no Atlântico. Seus 300 mil litros de água por segundo arrastam toneladas de areia que vem do interior do Brasil. Empurrada pelo vento na maré baixa, parte desta areia se acumula na ponta da melancieira. Para quem olha a partir do rio, já é um cenário bonito. Desembarcamos para fazer a escalada. Valeu a pena. Ao longe, o mar. Aqui, as dunas, com as lagoas formadas por água de chuva, o silêncio de um paraíso quebrado pelo assobio do vento e das ondas. As dunas ocupam mais de 10% da ilha do Caju. É outro cenário deslumbrante do Maranhão. Este delta imenso tem mais de 70 ilhas. A gente vai visitar uma comunidade que vive a moda antiga, completamente isolada. É como se a gente estivesse viajando num túnel do tempo. Nossa visita à Ilha Grande do Paulino acontece numa ocasião muito especial. Hoje, quase toda a comunidade está envolvida na produção de farinha. O trabalho começa com as mulheres. Depois a mandioca tem que ficar de molho. Passa pela moagem. E chega a um estágio essencial, a prensagem. Quando você prensa, tira o veneno da mandioca, é isso? Tira, cai a manipoeira todinha. Manipoeira? É. Ah, o que tem na manipoeira? Se beber água dela, a gente morre. É mesmo? Escorrer para poder peneirar, não. Para poder peneirar depois.
Edmar é uma espécie de engenheiro local. Você aprendeu com quem a fazer essa prensa? Isso aqui foi do meu avô passou pro meu pai, e meu pai me ensinou como é que trabalha com esse material. Na ilha, a vida é de um jeito que os brasileiros das metrópoles quase já não reconhecem. Um gerador garante energia das 6 da tarde às 10h30 da noite. É quando Dona Terezinha fica chocada com as notícias da cidade grande. Aquela coisa que a gente passa na televisão, a gente fica muito preocupado. Da água. É muita coisa que eu não gosto nem de olhar aquele jornal, que me dá uma pena, que tem vezes que eu até choro. É mesmo? Eu é. Na região, as notícias trágicas se acomodam sobre bancos de areia. Aqueles que pegam de surpresa navegantes que desconhecem o delta. Em Tutóia, existe um verdadeiro cemitério de navios. No caso do cargueiro Aline Ramos, ele foi abandonado na praia. Depois do desmanche, restou uma carcaça que se destaca na Baía de Tutóia. Num igarapé, a lembrança de uma fuga que acabou em naufrágio. Bom, esse navio é um navio da Segunda Guerra Mundial que escapou da perseguição de um submarino alemão que navegava na costa do Brasil. Para se proteger dos torpedos, ele entrou na Baía de Tutóia, que eram águas mais rasas e os submarinos não tinham condições de navegar. Acabou entrando nos igarapés daqui e, como os outros navios, ele se chocou também com os bancos de areia, que são transportados pelo rio Parnaíba. Também de automóvel, explorar esta região quase desconhecida dos brasileiros exige uma boa dose de aventura. Quando o dia amanhece, vamos à Praia do Amor, outra atração de Tutóia. Ela está praticamente deserta. No horizonte, um barco se move. É a pesca do camarão. Na praia, uma rede recém-tirada do mar brilha. Mas de perto, dá para entender. Pai e filho se deram bem. Aqui, as praias fazem, às vezes, de estrada. Queremos chegar a uma lagoa famosa entre os locais. Vejam só como o caminho é improvisado. Temos de passar entre árvores para chegar às margens da lagoa. Na hora de escalar a duna, mesmo um veículo especialmente preparado tem de tomar impulso. Vencemos o último obstáculo e valeu a pena a insistência. Testemunhamos o pôr do sol em outra paisagem deslumbrante de Tutóia. Por conta do avanço das dunas, um cenário transitório. Fica praticamente no quintal da casa do pescador Ataniel, aquele lá, pendurado nas alturas. Quando ele tem sede, faz assim. Sobe num dos coqueiros que ainda não foram cobertos pela areia. Agora a paisagem aqui mudou muito, né? Você vê que os coqueiros já estão sendo enterrados, né? É por causa do vento. Os pés de coco mais baixos, eles vão enterrando o morro. Vai enterrando. Vai enterrando. Aí os que não enterram, assim o pé, aí com o tempo ele cai. Para os homens da areia, como a Taniel, é a vida ao sabor do vento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play. Fique agora com o programa do Gugu e o quadro Aqui se faz, aqui se ganha. Você ajudaria uma pessoa sem conhecê-la? Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.